cabeça, erga sua mão para cá. Pai, nós te rendemos mais uma vez, Senhor, nesta noite, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Senhor, e toda a oração, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador, Pai. E nessa noite, Senhor, que nos reunimos aqui em nome do Teu Filho para mais uma vez, Senhor, sermos edificados pela Tua palavra, da Tua sabedoria santa, Senhor, da Tua palavra que é inerrante, Pai. Queremos mais uma vez te pedir, Senhor, que abra o nosso coração, abra a nossa mente. Ajuda-nos mais uma vez pelo Teu Espírito Santo a compreendermos, Pai, tudo aquilo que Tu colocaste no coração do Teu servo nesta semana. Te agradecemos, Senhor, pela Tua bondade, pela vida do Teu filho, pastor Edevaldo Militão, Renan Silvânia, seus filhos. Te agradecemos pelo Teu servo, Senhor, que estou estar conosco para glorificar o Teu nome. Te pedimos mais uma vez que traga cativa a Tua palavra toda a mente, Senhor, distraídos, toda distração seja repreendida em o nome de Jesus. E eu te peço, Senhor, que Tu fale comigo, fale com a Tua igreja. Ajuda-nos a compreender o Teu querer para a nossa família, para a nossa casa, dando sabedoria, Senhor, a nós a cada dia no Teu Espírito Santo. E gratos a Ti, Senhor, te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Mais uma vez, saúdo a toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu vos convido a abrirmos a Bíblia em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Aí poder tomar assento. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Aleluia. E mais uma vez eu gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos juntos para adorar o nome precioso de Jesus. Também o pastor Jair de Deus, que nos fez o convite. Deus abençoe o pastor, é uma alegria estarmos participando deste trabalho tão importante voltado para as famílias. Que Deus abençoe a vida do pastor Jair, a sua querida esposa, nossa irmã missionária Valquíria, a Júlia e também o Luquinhas. Deus abençoe essa família que tem se doado em prol da obra de Deus nessa cidade, e nós sabemos que Deus tem cumprido a sua palavra. Glória a Deus. Irmãos, nós temos a responsabilidade hoje de estarmos falando sobre pais e filhos, a educação de filhos. Eu gostaria de ler com os irmãos, primeiramente Hebreus capítulo 4, versículo 12, e posteriormente nós vamos para outro texto do Antigo Testamento. Os irmãos localizaram essa referência? Podem dizer amém? Assim está escrito: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Você crê nessa palavra? Amém? A palavra de Deus, ela é viva, ela é penetrante. Agora volte em 2 Timóteo, capítulo 3, e o versículo de número 16. 2 Timóteo 3,16. Glória a Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Que assim está escrito: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Aleluia. Nós lemos dois textos que falam a respeito da Bíblia, a palavra de Deus. Ela é viva, eficaz e ela penetra. E nós lemos aqui em 2 Timóteo 3,16 que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. E é através das Escrituras que todo homem será apresentado a Deus apto para realizar toda boa obra. E nesse tema, a respeito da educação dos filhos, nós temos grandes necessidades
e que os nossos corações estejam abertos para receber a palavra de Deus. E naqueles lugares onde nós precisamos melhorarmos, que nessa noite façamos uma aliança com Deus e que imediatamente nós façamos as mudanças que são necessárias para que nós tenhamos uma família abençoada, para que nós venhamos ver os filhos dos nossos filhos e paz sobre Jerusalém. Então é imprescindível que o nosso coração se abra e onde nós fomos tocados pela palavra, que nós venhamos mudar com a ajuda e a graça do Espírito Santo. Amém, irmãos? Porque, como diz o presidente Antônio, os ouvidos mais próximos dos meus lábios são os meus. Então, enquanto estava estudando, Deus foi ministrando ao meu coração, foi abençoando de uma maneira muito rica a minha vida. Eu espero poder, através da palavra, compartilhar com vocês e que cada família também seja abençoada. Há um sinal de desintegração da família por todos os lados. Isso é visível em todas as sociedades. A família, ela está se desintegrando. Os pais estão cada vez mais ocupados, cada vez mais atarefados, e os filhos estão cada vez mais distantes de um relacionamento estável com a família. Nós estamos presenciando de maneira bastante clara o assassinato e a morte do diálogo na família. Com a chegada da tecnologia, e Daniel já dizia que a tecnologia se multiplicaria como um sinal da vida de Jesus, então nós temos visto a multiplicação da tecnologia, e a tecnologia, ela tem feito com que a família perca os momentos do diálogo. O Salmo 127, 128, fala a respeito dos filhos sentados à roda da mesa, agradecerem a Deus pelo momento da refeição, mas o que nós temos presenciado nesses últimos dias de tecnologia é que a família está se afastando um do outro. A hora da refeição não é aquele momento de comunhão, aquele momento de gratidão a Deus pela provisão recebida da parte de Deus, e sendo um aqui, outro ali e outro lá. Mas o modelo bíblico é os filhos sentados em roda da mesa, a esposa como uma videira frutífera e o homem que teme ao Senhor sendo abençoado. Este é o modelo. E a palavra de Deus, ela é atemporal e supracultural. A palavra de Deus, ela é imutável, assim como Deus também, ele é imutável. E nós precisamos resgatar entre as famílias estes valores que são imprescindíveis para que a família seja uma família abençoada: o diálogo e a comunicação. Agora eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, que estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Irmãos, nós temos aqui no primeiro, segundo, terceiro capítulo de 1 Samuel a história a respeito da família de Eli. O exemplo de uma família que tinha tudo para dar certo.
Uma família que tinha tudo para ser uma bênção. Mas foi uma família que se desintegrou. Eli, ele era um grande homem, mas fracassou na sua missão de pai. Eli era conhecido fora dos portões, era uma pessoa respeitada, conhecida, mas dentro de sua casa, ele era um perdedor, porque ele fracassou na sua principal missão de ser pai. Ele foi um homem que cuidou da vida dos outros, mas esqueceu da sua própria casa. Cuidou muito bem, mas esqueceu dos seus filhos, esqueceu do seu lar. E nós vamos ver, através da palavra de Deus, que as consequências, elas chegaram da negligência deste pai na sua responsabilidade. Ele foi um homem que teve uma posição respeitada na nação de Israel. Se você olhar no capítulo 4, versículo 18 de 1 Samuel, e nós vamos olhar alguns textos bíblicos, nós estamos no estudo da palavra de Deus, capítulo 4, verso 18, ele tinha uma posição muito respeitada. O versículo 18 do capítulo 4: E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, da banda da porta, e quebrou-se o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho, pesado, e tinha ele julgado Israel durante 40 anos. Ele ocupava uma função que exigia muito do seu tempo. Ele era sacerdote e juiz na nação de Israel. Ele era uma pessoa muito influente e uma figura de destaque. Ele era essa pessoa influente, respeitada, conhecida, manteve-se nessa posição de liderança durante 40 anos. Era um homem que estava muito ocupado com os trabalhos de Deus e com o povo, porque durante 40 anos ele julga Israel e atua como sacerdote, cuidando dos interesses de Deus e também cuidando dos interesses do povo. A sua posição, ela era uma posição muito respeitada. No capítulo 2 e no versículo 11, vamos olhar a palavra de Deus, capítulo 2 e versículo de número 11, nos mostra que ele era um homem que cria em Deus, um homem que confiava no Senhor. O versículo 11: Então Eucana foi-se a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Eli foi um homem que, através dos seus lábios, Deus confortou o coração de Ana e diz que Deus concederia a sua petição, porque ele era um homem que cria em Deus. Ele disse para que Ana fosse em paz, porque Deus concederia a sua petição. Ele era um homem respeitado, ele era um homem crente, que confiava em Deus, consolou o coração de Ana, e nós vemos que no versículo 17 do capítulo 1, Deus cumpre aquilo que Eli falou para confortar o coração de Ana, a respeito da sua bênção, o seu filho, Samuel, um homem de Deus, um homem crente que confiava no Senhor.
capítulo 3, versículo 8 e versículo 9, nós também vemos que ele era um homem espiritualmente sensível à voz de Deus. Capítulo 3, versículo 8 e versículo 9. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli, e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: vai-te deitar, e há de ser que se te chamar dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Ele também conseguiu discernir a voz de Deus. E aquelas 3 vezes que Samuel levanta e vai até ele, então ele discerne: é o Senhor que está te chamando. E da próxima vez você se disponibiliza para Deus, porque Ele quer falar com você. Então ele conseguiu discernir a voz de Deus. Capítulo 4, versículo de número 18, olhe para você ver. Eu vou pedir que você abra várias vezes a Bíblia para nós conferirmos estas referências, porque estamos nessa noite falando a respeito de pais e filhos. E nós temos diante de nós uma família que tinha tudo para ser uma grande bênção, e veio a naufragar nesse propósito. Capítulo 4, versículo 18. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, da banda da porta, e quebrou-se o pescoço, e morreu. Porquanto o homem era velho e pesado, e ele tinha julgado Israel por quantos anos, irmãos? Quantos anos ele julgou Israel? 40 anos. 40 anos julgando Israel e atuando como sacerdote de Deus, cuidando dos interesses de Deus e cuidando dos interesses do povo. Então nós vemos que ele era um homem estável no seu trabalho. Para ter julgado por 40 anos, ele não foi um homem inconstante. Pelo contrário, foi um homem constante no seu trabalho. Era um homem que se dedicava, era um líder do povo. E esses 40 anos, ele foi fiel no desempenho da sua missão: sacerdote, juiz, homem de Deus. Mas ele também tinha uma família. Ele tinha uma família. Foi um homem estável, aplicado, determinado no seu trabalho, mas ele tinha família. Ele tinha filhos. E os filhos de Eli também tinham tudo para ser uma bênção. Vocês não concordam? Tinham tudo para ser uma bênção. O pai, uma figura respeitada na nação, juiz e sacerdote, homem de Deus, ouvia Deus. Dos seus lábios se buscava a palavra do conhecimento. E os seus filhos tinham tudo também para ser uma bênção. Afinal de contas, o pai deles era um homem crente, não é verdade? E que bênção ter um pai crente. O pai de Ofni e Finéias era um homem crente. Era um homem que tinha liderança e que tinha experiência. Porque nós lemos aqui no versículo 18 que foram 40 anos julgando o povo de Israel e como sacerdote. Então aquele líder e aquele pai, ele era um homem experiente. E os filhos poderiam desfrutar desta liderança e dessa experiência para que eles fossem uma bênção. Eles nasceram em uma família sacerdotal. Que bênção! Eles nasceram numa família que o seu pai era o sacerdote. Eles cresceram num ambiente sagrado. Que bênção! Eles tinham tudo para ser uma bênção. Você não concorda? Pai crente, sacerdote, líder, experiente, cresceram num ambiente sagrado. Eles eram sacerdotes de Deus. Tinham tudo para ser uma bênção.
Senhor. Mas a Bíblia diz que existe um mais, um porém, que eles não foram isso, eles não eram isso que a palavra de Deus, ela nos orienta que fosse. Capítulo 2 e o versículo 12, a Bíblia diz que eles eram absolutamente profanos. Capítulo 2, versículo 12. Capítulo 2, versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de... e não conheciam o Senhor. Filhos que tinham tudo para ser uma bênção. Mas a Bíblia nos diz no versículo 2 que eles não conheciam o Senhor. Cresceram num ambiente sagrado, mas não conheciam a Deus, eram sacerdotes. Eles eram absolutamente profanos. Eles eram incrédulos, rebeldes, blasfemos e filhos de Belial, filhos de sacerdote. Eles não se importavam com as coisas de Deus, embora tendo tudo para serem uma bênção, mas não se preocupavam com as coisas do Senhor. Eles conviviam com o sagrado, mas não tinham respeito com Deus, nem com a lei de Deus, e nem com o povo de Deus. Não havia respeito nenhum. Eles cresceram, olha que interessante, eles cresceram no ambiente da igreja, mas eles não cresceram no Senhor. Eles estavam no ambiente sagrado, eles cresceram naquele ambiente, mas eles não cresceram no Senhor. Quanto mais perto da igreja, mais longe eles estavam de Deus. É o que diz o texto bíblico, versículo 12. Filhos de Belial, absolutamente profanos, não conheciam o Senhor. Quanto mais perto da igreja, mais longe do Senhor. Eles lideravam, ensinavam o povo, mas eles eram ímpios. Filhos que tinham tudo para ser uma bênção. Tinham tudo para ser um instrumento através do qual Deus viria a ser glorificado. Conheciam a lei de Deus. O versículo 17 do capítulo 2, observe: era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Eles eram sacerdotes que desprezavam o culto a Deus. Eles não respeitavam a orientação da palavra de Deus concernente às ofertas que eram trazidas no templo. Eles exerciam o seu sacerdócio apenas para satisfazer o seu apetite. Eles não honravam o nome do Senhor. Para eles, o trabalho que realizavam é apenas uma tarefa pública, pois a sua única preocupação era saciar a sua fome e encher o seu estômago. Filhos que tinham tudo para ser uma bênção. Eles estavam na igreja, trabalhavam na igreja, mas não conheciam a Deus. Filhos de sacerdote, que tinham tudo para ser uma bênção, cresceram no ambiente sagrado, estavam na igreja, trabalhavam na igreja, mas não conheciam a Deus. Desrespeitarem o sagrado era o costume desses jovens. Olhem no versículo 22 como viviam esses moços, esses filhos. Versículo 22. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel.
e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Esses filhos, eles viviam de maneira escandalosa na imoralidade, crescendo em um ambiente sagrado e vivendo esta vida completamente imoral. Eles adquiriram uma fama e nem se preocuparam em ocultar a sua imoralidade, porque todo o povo era conhecedor daquilo que eles faziam. A nação era conhecedora. Eles eram homens que tinham seus cônjuges, mas viviam nesta imoralidade, levando o povo a se afastar do Senhor. Olhe no versículo 24 do capítulo 2, por favor. Eles eram sacerdotes e faziam o povo tropeçar. Não, filhos meus, porque não é boa a fama essa que ouço, fazeis transgredir o povo do Senhor. Eles faziam com que o povo tropeçassem, porque eles eram hipócritas. Eles não viviam a essência da palavra de Deus, mesmo tendo crescido nesse ambiente. Versículo 23 ao versículo 25, olha que interessante. Eles eram sacerdotes e eles não ouviam conselhos e nem advertências. Olha no versículo 23 ao versículo 25, vamos ler a Bíblia, a palavra de Deus. Pecando o homem contra o homem, os juízes julgarão. Versículo 23 e 25, perdão. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa fama essa que ouço, fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o homem, os juízes julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por eles? Mas não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria, mas eles não ouviram a voz de quem? Do seu pai. Eram filhos que não ouviam conselhos, não ouviam o conselho do seu pai e não ouviam conselhos nem de Deus. Eram filhos com o coração endurecido no pecado da rebeldia. Não ouviam conselhos, não se importavam. E o pecado de rebeldia, a Bíblia diz que é como um pecado de feitiçaria. E filhos rebeldes são uma vergonha para os pais. E esses filhos não ouviam conselhos, vergonha para os seus pais. Agora abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 6, versículo 1 ao versículo de número 4, e vamos ler a palavra do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 1 ao versículo de número 4. Esses moços, esses filhos, os filhos de Eli, não ouviam conselhos do seu pai, não ouviam conselhos de Deus, e eram rebeldes em seu coração. Olha o que diz o capítulo 6, verso 1 ao verso de número 4. Vós, filhos, sedes obedientes aos vossos pais do Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem. Então, um requisito para que se vá bem é que honre o pai e a mãe como o primeiro mandamento e obedeça aos seus pais do Senhor. Versículo 3: para que te vá bem, vírgula, e vivas muito tempo.
Se nós desejamos ver os filhos dos nossos filhos, como diz o salmista, nós precisamos ensinar a eles o temor do Senhor, porque é o temor do Senhor que prolongará os dias de sua vida. E para que eles possam ir bem em tudo quanto vierem a fazer, a palavra de Deus nos ensina que eles devem honrar pai e mãe e obedecê-los no Senhor, para que te vá bem e vivas muito tempo. Se esse for o propósito de Deus para a vida deles e a nossa. Mas esses filhos de Eli, eles não ouviam conselhos. O seu pai falou com eles, mas eles não ouviram. Ignoraram aquele conselho. E nós precisamos, como pais, orientar os nossos filhos no temor do Senhor. Nós precisamos da graça de Deus para instruí-los na doutrina e na admoestação do Senhor. Nós precisamos de sabedoria do alto, porque os filhos, diz a palavra de Deus, são herança do Senhor. Não é herança nossa, é herança do Senhor. E haverá um dia em que todos comparecerão diante de Deus para responderem a maneira como instruíram os seus filhos. Todos responderemos pela maneira como nós os instruímos. Por isso, irmãos, pais, busquemos a graça de Deus, busquemos a sabedoria do alto, para instruir os nossos filhos, e para que o temor do Senhor esteja dentro dos seus corações, para que, estando eles no ambiente sagrado, eles cresçam no Senhor Jesus, eles cresçam em Cristo, porque nós estamos aqui. Os nossos filhos estão sendo ministrados em cada classe segundo a sua faixa etária, mas não é que a tarefa é completamente da igreja de instruir os filhos. Nós lemos Deuteronômio 6:1 a seguir. Alguns pais têm esse pensamento: eu quero assistir o culto, então vou entregar os meus filhos para a professora do departamento infantil, ela cuida dos meus filhos, para que eu possa poder ouvir a palavra de Deus, porque se o meu filho estiver comigo, eu não consigo ouvir a palavra, eu não consigo prestar atenção no culto. Então leva a criança, entregue para a professora do departamento infantil, porque é responsabilidade dela instruir o meu filho no caminho do Senhor. A Bíblia não ensina dessa forma. A responsabilidade é do pai e da mãe. A igreja, ela está trabalhando em unidade com a família, no instruir a palavra de Deus aos nossos filhos. Mas não é pelo fato de nós estarmos no ambiente sagrado, louvando e exaltando o nome do Senhor, que também os nossos filhos, eles estarão crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles estão na igreja, eu trouxe eles para a igreja, mas eles estão crescendo em Cristo. Pastor, essa responsabilidade é sua, é minha, é nossa como pais, para que eles cresçam no temor do Senhor. Honrar pai e mãe, obedecendo a pai e mãe, para que eles possam ir bem em tudo quanto venham a fazer e que eles tenham longevidade. Por isso eu e você precisamos da graça de Deus nas nossas vidas, para sermos pais de acordo com o padrão da palavra de Deus. Vamos continuar aqui nesse texto de 1 Samuel. Vamos voltar lá para 1 Samuel, meus irmãos. Eu desejo muito que o Espírito Santo ministre aos nossos corações nesta noite
e para que caia o temor do Senhor sobre nós, para que nós venhamos estar trabalhando na educação dos nossos filhos. É claro que há uma preocupação com a educação secular. Há uma preocupação com a educação secular, estudo, formação. Mas essa preocupação, ela não substitui a preocupação com a formação espiritual dos nossos filhos, porque essa preocupação é a primeira. Capítulo 4, versículo 18. Ele foi o homem que fracassou no maior de todos os ministérios. Vamos repetir juntos? Eli fracassou no maior de todos os ministérios. Veja o capítulo 4, versículo 18. Eu já li esse versículo, mas vamos ler novamente. E sucedeu que, fazendo-lhe menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, da banda da porta, e quebrou-se o pescoço e morreu. Porquanto o homem era velho e pesado, e tinha julgado Israel durante 40 anos. Eli foi um pai ausente, que não tinha tempo para os filhos. Durante 40 anos, ele julgou a casa de Israel e atuou como sacerdote do Senhor. Ele foi um pai ausente para os filhos. Ele não teve tempo para os seus filhos. Eli provavelmente era um pai que não estava em casa, devido às suas atribuições, às suas responsabilidades. Ele sempre estava fora, sempre estava preocupado com os afazeres, com os seus compromissos, com as suas responsabilidades, e ele se esqueceu dos seus filhos. Ele não tinha tempo para os seus, para estar juntos. Lembra que nós lemos na introdução do pastor Jair, Deuteronômio 6:1, a seguir: instrui o menino, inculca, andando pelo caminho, deitando na cama, sentado ou em pé. Use todas as oportunidades para instruir a palavra de Deus e o temor do Senhor ao teu filho. Porque ele não tinha tempo para os filhos. Ele foi um pai ausente. Hófni e Finéias, eles não tinham um pai disponível. Será que você é um pai disponível para os seus filhos? Será que você está acessível aos seus filhos? Ou será que a preocupação é com o futuro dos filhos? Ou será que esse é um subterfúgio para fugir da responsabilidade de ser pai? Você está acessível? Você é um pai presente? Quando eu falo pai, é pai e mãe. Você é um pai presente? Você está acessível aos seus filhos? Você é disponível a eles? Porque a palavra de Deus está nos reeducando. Lá no mundo nós tivemos um tipo de educação que é totalmente contrária aos princípios da palavra de Deus. E Deus tem usado a igreja e os dons ministeriais para nos reeducar através da palavra de Deus. Você é um pai acessível aos seus filhos? Você está disponível aos seus filhos? Eles moravam dentro da igreja praticamente, mas não tinham um pai presente. O pai não estava presente na vida dos filhos.
Esse é o contexto de 1º, 2º, 3º e o 4º capítulo de 1 Samuel. Um homem que fracassou no maior dos seus ministérios, ser pai. Um pai ausente. A Bíblia diz que do suor do teu rosto comerás o teu pão. Precisamos trabalhar, é verdade. Salmo 128, feliz será que comerá do trabalho das suas mãos, bênção. Mas o trabalho não substitui a nossa responsabilidade como pais. Porque podemos ter sucesso em outras áreas da vida. Mas como nós temos aquela frase, nenhum sucesso justifica o fracasso da família. Quando os filhos são pequenos, eles querem brincar com os pais e ficar com os pais, não é assim? É assim ou não é, irmãos? Você que é pai? Amém. Porque lá em casa é assim, não é, pastor Jair? A Damaris e a minha família, nós não tivemos juntos, não podemos vir junto, o cara pegou influenza, mas quer colo, quer ficar junto, e quer abraçar. E eu vi o presidente aqui com a bebezinha dele, queria ficar com a mãe, quer o colo da mãe. E quer o pai, quer a mãe, quer ficar junto com o pai. Quer ficar junto com o pai, quer ficar junto com a mãe. Mas depois que eles crescem, aí inverte. Aí é os pais que querem ficar junto com os filhos. Não é assim? E quando é pequeno, os filhos querem ficar junto com os pais. Mas quando os filhos crescem, aí é os pais que falam, filho, fica junto com o pai. Vamos andar juntos, filho. Vamos andar juntos, vamos caminhar junto. Mas aí os filhos já não querem mais a companhia dos seus pais. Por isso, meus queridos irmãos, queridos pais, que a graça de Deus esteja na tua vida e no teu coração, para que você seja um pai presente, não um pai ausente, presente na vida dos teus filhos, disponível, acessível, porque hoje eles querem estar com você. Mas amanhã, se nós não plantarmos uma semente excelente, amanhã eles vão querer estar junto com seus pais, os pais vão cobrar isso. Mas é algo que eles não plantaram. Muitos pais hoje inventam ocupações desnecessárias. Muitos pais. Ocupações desnecessárias, fugindo da sua responsabilidade de pai. É o trabalho e outras responsabilidades que não são prioridades na vida da família. Os pais estão sempre dizendo para os filhos, um dia desse nós teremos mais tempo. Um dia desse nós teremos mais tempo. O papai precisa trabalhar. O papai precisa comprar uma casa. O papai precisa se preocupar com a tua faculdade. O papai tem que comprar uma bateria de coisas. O papai precisa isso. Um dia nós vamos ter mais tempo. Mas esse dia nunca chega. Um dia nós vamos ter mais tempo, mas não chega esse dia. E só vai protelando. Irmãos, em nome de Jesus de Nazaré, se essa é uma área da sua vida que precisa de mudança, receba nessa noite a graça de Deus no teu coração, porque os nossos filhos, como nós, eles são eternos, irmãos. Eles têm uma alma que é eterna, eles têm as suas necessidades emocionais e psicológicas. Ele precisa de um pai presente, de uma mãe presente, alguém com quem conversar, alguém com quem dialogar. Pode ser que talvez não recebamos isso porque nossos pais não tinham para dar,
mas nós estamos sendo reeducados na palavra de Deus, e nós podemos dar aquilo que temos, e nós temos o temor do Senhor em nosso coração. Glória a Deus. O diálogo está morrendo dentro dos lares. Com que frequência você conversa com teus filhos? Com que frequência? Nenhum sucesso compensa o fracasso na família. O grande problema é que os filhos não têm a mesma credibilidade que a empresa. O patrão, o telefone e a tecnologia. Os filhos não têm o mesmo crédito. A empresa é mais importante, o patrão é mais importante, e a tecnologia, então, nem se fala. Quando o líder solicita, ele é disponível. Afinal de contas, nós temos que dar um bom testemunho na fábrica, não é verdade? Somos o sal da terra, somos a luz do mundo, representantes, embaixadores do reino dos céus. Mas quando o filho faz uma solicitação, não é mais importante. Não, é mais importante. O tempo que temos para usá-lo com qualidade tem sido roubado da família e o diálogo do pai com o filho. Você já parou para pensar nisso? Outro problema que a família enfrenta é que os pais procuram substituir a sua presença por presentes. O presente que o teu filho quer se chama papai e mamãe. Esse é o presente que ele quer. É o papai em casa, é a mamãe em casa. É claro que todos temos que cumprir com os nossos compromissos de trabalho. Mas o papai está trabalhando porque eu vou comprar. O que lançou agora? Para você, filho. O papai está ausente de casa porque o papai quer comprar isso aqui para você. E o filho está dizendo: pai, eu quero o senhor. Eu quero te abraçar, quero abraçar a mamãe, quero beijar. Quero ficar junto com vocês. Não existe presente maior do que a presença do pai, o amor do pai, o amor da mãe. Não substitua o seu amor para os seus filhos por presentes. A tua presença não substitua. Seja um pai presente na vida do seu filho, na vida da sua filha, independente da idade que ele tenha. Se ele é pequeno, ou se já é um adolescente, um jovem, não substitua. Porque o que eles querem é o papai e a mamãe presente na vida deles. Eli foi um pai omisso, que não abriu os seus olhos para ver os sinais dos perigos dentro do seu lar. Olhe para você ver no capítulo 2, versículo 22.
Ele não abriu os olhos para ver os sinais de perigo dentro do seu lar. Capítulo 2, versículo de número 22. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, não é boa a fama esta que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Era do conhecimento do povo o que os filhos de Eli estavam fazendo. O povo não ocultava de Eli. Eli sabia, porque o povo havia falado para ele. Os seus filhos eram motivo de tropeço para o povo. Viviam de maneira escandalosa, faziam o que era mal. Ele sabia, foi um sinal, que a sua família não estava bem. E quando ele vai advertir os seus filhos, a sua advertência é frouxa. Ele exorta seus filhos, mas não disciplina, nem os pune, nem os afasta do sacerdócio. Ele exortava com palavras, mas não com ação. Ele era conhecedor do que estava acontecendo. O povo havia dito a ele. Olha no capítulo 2, versículo 27 ao versículo de número 34, que nós vemos que um profeta foi enviado para falar com Eli a respeito dos seus filhos, sinal de que a família não ia bem. Mas ele não abriu seus olhos. Versículo 27. E veio um homem de Deus a Eli e disse: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade a casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Deus usa um profeta anônimo para falar com Eli e denunciar a ingratidão dos seus filhos. O povo falou com Eli. Deus usa um profeta para falar com ele a respeito da sua família e o perigo que a família estava correndo. E no capítulo 3, versículo 11, o próprio Deus usa Samuel para falar novamente com ele. 3 vezes Deus fala com ele que a sua família estava correndo perigo. Capítulo 3, versículo 11. Ele disse o Senhor a Samuel: eis aqui vou fazer uma coisa nova, uma coisa Israel, a qual todo que ouvir lhe tirarão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado, contra a sua casa, começá-lo-ei e acabá-lo-ei. O próprio Deus usa a vida de Samuel para falar novamente com ele que a sua família corria perigo. Mas os seus olhos continuam ainda fechados. 3 vezes Deus fala com ele, e as 3 vezes ele ouve. Para os critérios da avaliação de Deus, a prova de fogo da liderança de um pai não reside no âmbito das suas habilidades sociais ou relações públicas. Deus está atento e valoriza seu desempenho como pai e marido em sua casa. Ele priorizou o seu trabalho e não se preocupou em atender às necessidades dos seus filhos. Era mais importante o trabalho do que os filhos. Ele foi um débil, pai débil, frouxo, faltou autoridade, pulso, firmeza. Por exemplo, quando alguém adverte você a respeito de sua família,
de seus filhos, como você reage? Como você reage? Quando alguém adverte você a respeito da sua família, como você reage? Quando alguém adverte você a respeito dos seus filhos, como você reage? Quando vem um bilhete da escola assinado pela professora para o papai e para a mamãe, como você reage? Será que você ignora? Isso não tem importância, isso não tem problema. Como você reage? Não, meu filho não. Minha filha não. De forma alguma. Será que Deus não tem falado, alertado a respeito de perigos que corre a família? Será que Deus não tem falado com você? Como você reage aos alertas de Deus? Quando você vê que os filhos não estão bem, será que isso não é um sinal de Deus para abrir os seus olhos, para você sentar com o filho, com a filha e conversar? É Deus querendo abrir os olhos, é Deus mostrando que a família está correndo perigo. Ignora. Não, isso não tem problema, isso é coisa de criança. Isso é coisa sem importância nenhuma. Será que não é um sinal de Deus para a tua vida? Será que não é Deus falando conosco para nós reavaliarmos, nós como pais? E se for preciso fazer mudanças, em nome de Jesus, e para que a família seja abençoada, irmãos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que nós o façamos para a glória de Deus. Ele foi muito ingênuo. Ele honrou mais aos seus filhos do que ao Senhor. Em Provérbios 19, 18, palavra de Deus, Provérbios 19, 18. Ele honrou mais os seus filhos do que ao Senhor. Ele foi ingênuo, simples. E o versículo 18, capítulo 19 de Provérbios, o livro da sabedoria prática: castiga o teu filho enquanto há esperança, mas para o matar não alçarás a tua alma. Disciplina teu filho enquanto há esperança. Instrução, disciplina e amor para os filhos. Ele não fez isso. Ele não disciplina os seus filhos. Ele não os corrige. Davi foi outro que não teve coragem de confrontar os seus filhos. E porque ele não confronta os seus filhos, a Bíblia diz que os dois morreram em um só dia. Porque ele foi omisso na sua função de pai, viu o erro e deixou. Outro também foi Davi, que não tinha coragem para confrontar os filhos e perdeu. Nós vemos, por exemplo, Amon, que era o primogênito de Davi. Ele estrupou Tamar, sua meia-irmã, e mais tarde foi assassinado por Absalão. Um caos na família de Davi. Absalão, o terceiro filho de Davi, e Tamar, a única filha a ter o nome mencionado. Absalão matou Amon por ter estrupado Tamar, fugiu depois, mais tarde construiu uma tenda no terraço, onde deitou-se com 10 concubinas de seu pai. Terrível situação, porque Davi
não confrontou os erros de seus filhos, não conversou com seus filhos, não os disciplinou. Hoje, há filhos mandando nos pais e pais que são reféns de seus filhos. Falta autoridade nos pais, não há mais disciplina, não há mais correção, e os filhos mandam nos pais, e os pais se tornam reféns dos filhos, porque falta autoridade. Uma criança de 2 anos manda no pai, de 5 anos manda no pai, manda na mãe, falta autoridade. Os pais estão como reféns dos seus filhos. Olha, se o pai não fizer isso, se a mamãe não fizer isso, eu não vou para a igreja, eu não vou ser mais crente, eu não vou servir o Senhor, eu não vou orar, não vou ler Bíblia, eu não vou mais para a escola, se não fizer isso por mim. Os pais estão como reféns nas mãos de seus filhos, porque falta-lhes a autoridade que Deus já lhes deu, que precisa ser usada em nome de Jesus. Eu não vou para a igreja, se não me der isso, filho, senta aqui, vamos conversar. Vamos tratar o teu coração e não as suas ações. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, corruptamente perverso, e nós não devemos andar pelos caminhos do nosso coração. Quando o homem caiu, o coração do homem foi afetado pela queda. Os seus sentimentos não são corretos. A palavra de Deus diz que os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor, os pensamentos de Deus não são nossos pensamentos. O seu pensamento não está correto de acordo com a palavra de Deus. Você deve ir à igreja porque você ama Jesus Cristo, porque Ele morreu na cruz do Calvário por você. Se você não for um dia, Ele chamará você para você prestar conta diante dEle. Existe um céu de glória que nós só chegaremos lá através de Jesus. E existe um lugar de tormento eterno, que a pessoa irá para lá se ele rejeitar Jesus. E o único caminho de salvação é Cristo. Qual a decisão você toma? Que decisão você toma? Você ministrou o coração do teu filho, e não trazê-lo tão somente para a igreja como uma obrigação, e tem que vir, ministra o coração dele, orienta o coração dele, arranca aquele pecado pela raiz com a palavra de Deus, em nome de Jesus. Mas quantos pais que estão como reféns dos filhos? Os filhos mandam os pais. É os filhos que devem obedecer os pais, mas os pais estão negligenciando a sua missão. E nós teremos uma deformação de caráter. E isso afetará a sociedade, afetará famílias, e eles serão os maiores prejudicados. Ensina o teu filho a te respeitar, a te obedecer, admoesta na doutrina do Senhor, aleluia. Ele foi conivente. Ele não apenas deixou de corrigir os seus filhos, mas tornou participante dos seus pecados. A Bíblia diz que ele morreu pesado, porque ele e os seus filhos comiam dos melhores das ofertas que o povo de Deus trazia. Ele também teve a sua participação, comia junto com os filhos, sentava e se banqueteava. Ele aceitou o estilo de vida que eles levavam. Ele tornou parceiro de seus pecados. E para nós orarmos, capítulo 3, versículo 18. Capítulo 3, versículo de número 18. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu. E disse ele: é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. Ele aceitou de maneira passiva a decretação de derrota da sua casa. Ele não reagiu. Nós vemos aqui nesse versículo
que ele disse: faça o bem, o que bem parecer aos seus olhos. É o Senhor. Ele não clama por misericórdia, ele não ora ao Senhor, ele simplesmente se entregou. Ele não tinha mais forças para lutar pela salvação de sua casa. Ele não suplica a misericórdia de Deus sobre a vida dos seus filhos. Eu não sei qual é a condição que você está vivendo como pai, mas não desista dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Não desista dos teus filhos. Não abra mão da sua família. Nós não geramos filhos para o mundo e nem para a condenação eterna. Deus nos deu filhos para que através dos seus lábios eles anunciem a grandeza da palavra de Deus. Aleluia! Lute pela salvação da sua casa. Ore ao Senhor, jejune ao Senhor, chore na presença de Deus, mas não aceite a derrota da sua família. Não entregue seus filhos para o mundo, para o diabo, porque Deus é poderoso para fazer deles profetas nas mãos do Senhor, discípulos do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Não abra mão da sua família, não abra mão dos seus filhos. Lute ao lado do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Aleluia! Não abra mão dos seus filhos. Nenhum sucesso compensa a perda da nossa família. Se for necessário fazer mudanças, o tempo revelará que nós tomamos decisões erradas. Se nós invertermos as prioridades, o tempo vai revelar isso. Se você e eu precisamos mudar hoje, então que façamos mudanças, porque nenhum sucesso compensa a perda da família. Ao lermos a respeito de Eli e seus filhos, podemos compreender como Deus leva a sério o papel de um pai na vida de uma criança. Para Deus é algo muito importante. Não basta gerar um filho, suprir as suas necessidades físicas e materiais, prepará-lo para ganhar a vida. Deus requer que os pais sejam presentes na vida dos seus filhos, dedicando tempo e tempo de qualidade. Para nós orarmos juntos, você tem dedicado tempo e tempo com qualidade para os seus filhos?